Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? Hoje eu vou falar com vocês sobre simetria, especificamente sobre a simetria de reflexão em relação à reta, tá? Então, aqui a ideia é trazer para vocês a definição, os conceitos, as propriedades, e enquanto isso também ir pensando como que essa construção pode ser feita. Tem outros vídeos aqui de reflexão em relação à reta no canal, que aí eu tô só pensando na construção, mas esse daqui é um exercício mais base aí pra gente ir se organizando. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em simetria, né, como eu já comentei aqui com vocês, está relacionado a uma ideia de objetos que podem ser sobrepostos de acordo com algum tipo de regra, enfim, algum tipo de relação ali. Quando a gente pensa na ideia de simetria em relação à reta, é aquela mais famosa de todas, que é a reflexão, né, que é a ideia de espelho. Então, digamos que aqui você tenha um espelho. Então, nós temos aqui uma reta qualquer, que vai representar o nosso espelho. Vou chamar aqui essa reta de reta M. E nós temos de um dos lados um objeto, que é você se olhando no espelho, e do outro lado o seu reflexo, né? Perceba que tanto você quanto o seu reflexo, eles têm aí a mesma... enfim, a mesma aparência, né? Então, como a gente mantivesse as medidas, mantivesse as relações, as coisas não se alteram, né? Tá do outro lado, de modo que a gente tem orientação diferente, né? Então, você se olha, tá a sua mão aqui no espelho, a sua outra mão tá assim, né? De modo que eu poderia sobrepor. Aqui a ideia é a mesma. Então, a ideia, pensando que isso daqui é um espelho e que nós temos aqui você, que vou representar como um pontinho aqui. Então, vou falar de mim, mais fácil, vou chamar eu, K, de Karen. Vou fazer de caneta. Eu vou ter aqui do outro lado, então, o meu reflexo, de modo que eles têm algum tipo de correspondência, né? Então, eu preciso garantir aí algumas coisas importantes para que esses pontos aqui sejam correspondentes. Ou seja, se eu puder dobrar, se eu dobrasse essa folha em relação a essa reta, a ideia é que esses dois pontos deveriam aí se corresponder, né? E aí, essa reta que faz com que isso aconteça, ela é chamada aqui de eixo de simetria. Eixo de simetria. Ou também eixo de reflexão, tudo bem? Os dois é usual, ver o que faz mais sentido. Eu vou usando os dois conforme a situação. Pensa aqui, gente, se eu tenho que esses dois pontos são correspondentes, né? Então, são reflexos um do outro, necessariamente, ambos precisam estar aqui à mesma distância da nossa reta. Eu não posso ter um ponto aqui e um outro ponto aqui. Eles não vão se sobrepor se eu dobrar a folha em relação a essa reta. É aquela ideia do fundo de da borboleta, que é muito fofa. A pessoa te dá uma folha dividida ao meio. Você desenha uma borboleta com tinta, pinta com tinta, dobra e aparece a outra metade, né? Então, a simetria, ela vai aparecer em muita frequência na natureza, na arte, na arquitetura, nas artes visuais, enfim, em todo esse universo, né? Então, eu preciso garantir a mesma distância. Então, eu posso dizer, por exemplo, nesse caso, que a distância do ponto K até a reta M é a mesma distância do ponto K' até a reta M. Quem que é esse ponto K'? É o correspondente do ponto K. Nessa sequência de simetria, vai aparecer muito isso. Ah, o ponto original, então, é o ponto inicial e o ponto transformado, né? Que é o ponto correspondente. Virou aqui sendo K'. Então, eu vou garantir que essas duas distâncias se mantêm. O que eu preciso também garantir é, digamos, então, que eu seja a mesma distância. Garantir, essa distância é igual a essa. Mas eu poderia ter essa distância e o meu ponto K' aqui em cima. Esses dois pontos seriam correspondentes? Não, né? Eles não seriam simétricos em relação a essa reta M. Então, eu preciso garantir também que, além da distância ser a mesma, que esse segmento K', ele seja perpendicular ao nosso eixo de simetria. Preciso garantir essas duas propriedades. Então, eu vou representar aqui pra gente, tá? Então, eu vou representar aqui o segmento, a reta que contém o segmento K'. Precisamos garantir duas propriedades, né? Então, primeiro, que esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. E que aqui eu tenho que essas distâncias serão as mesmas. Então, se eu nomear aqui, por exemplo, esse ponto aqui de ponto M, o que esse ponto M é do segmento K'? Ponto médio, certo? Então, eu sei aqui que se o nosso ponto M
ele é intersecção do nosso eixo de simetria, intersecção com o nosso segmento K', necessariamente o ponto M, ele é ponto médio de K'. Tudo que eu tô colocando aqui, né, enfim, com essas bolinhas rosas aqui, né, e nesses tópicos, são as propriedades que vão aparecendo. De modo mais claro e mais resumido, o que vai acontecer é que essa reta M, que é o nosso eixo de simetria, precisa ser a mediatriz dos pontos correspondentes. Eu vou escrever isso, então, ó, C, K e K' são pontos correspondentes, ou seja, tem uma relação entre eles, aí eles se correspondem, são correspondentes por uma reflexão em relação a M. Então eu posso afirmar necessariamente que a reta M, ela será a mediatriz do segmento K'. Isso vai acontecer, isso daqui é bastante importante, né? Então, ó, como eu sei que ela é mediatriz? Ah, porque ela vai passar pelo ponto médio de K', ela vai conter esse ponto, e ela vai ser perpendicular a esse segmento, que é o que a gente já conhece, né? Então, se eu falasse assim, ah, você tem o ponto K e o ponto K'. O nosso objetivo é encontrar o eixo de simetria desses dois pontos. Vou construir a mediatriz, porque vai passar pelo ponto médio e vai ser perpendicular. Todavia, a ideia agora é uma outra proposta. A ideia é, você já tem o ponto K, você tem a reta M, o seu objetivo é encontrar aqui o ponto correspondente, né? Então, o simétrico em relação a essa reta desse ponto. Então, a gente vai encontrar esse ponto K'. Vai aparecer aqui pra gente também a notação, né? A notação a gente trabalha bastante, é uma coisa bastante importante, que é essa linguagem matemática, que vai ser uma R de reflexão. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar M. Esse M aqui é o nosso eixo de simetria. E entre parênteses, vai aparecer para você o que você quer realizar a reflexão. Então, nesse caso, é só um ponto, é o ponto K. Mas poderia ser um segmento, eu colocaria K, por exemplo, e o tracinho do segmento. Poderia ser um triângulo, colocaria a notação de triângulo. Poderia ser uma circunferência, um polígono, ou seja, qualquer objeto geométrico, né, apareceria pra gente. Então, esse K aqui é o ponto inicial, que a gente também pode chamar de objeto a ser transformado, né? E, por fim, eu encontro aqui o ponto K', que é aí o ponto correspondente ou objeto transformado. Vou chamar aqui para a gente poder aumentar aí o nosso repertório, tá? Transformado. Reflexão em relação à reta M de um ponto levando em outro ponto. Quero lembrar também que reflexão é simetria, logo é isometria, logo preserva a distância, né? Então, se eu tivesse aqui um segmento KA e eu fizesse a reflexão dele para o K', A', esses dois segmentos teriam as mesmas medidas, né? Então, aqui eles seriam congruentes entre si, tá? O que eu escrevi aqui foram as propriedades, para que você consiga se organizar. Aqui é a nossa frase, aqui é uma anotação. Tem uma ideia aí, né, de ponto invariante, que eu já falei com vocês aí num outro vídeo, quando eu falo das definições, né, enfim. Ponto invariante, lembrando aí, é o ponto que vai permanecer fixo por algum tipo de simetria, que não vai alterar de lugar. No caso da reflexão em relação à reta, o ponto invariante sempre pertence ao eixo de simetria. Então, por exemplo, eu falasse assim, realiza a reflexão do ponto A em relação à reta M e o ponto A está bem aqui na reta. Ele pertence ao eixo de reflexão. Ele não vai variar, ele vai ser o inicial e também vai ser o objeto transformado. Então, por quê? Porque a distância dele até a reta é 0 e eu não consigo formar aqui, né, enfim, o segmento com ele mesmo, né, que vai formar 90 graus. Então, isso vai acontecer. Então, aqui, ele sempre vai pertencer ao eixo de simetria, né?
Se eu tiver aqui, por exemplo, vou dar um exemplo onde isso pode ocorrer. Você tem aqui uma reta. E aí, eu vou representar aqui um triângulo qualquer. Eu ter feito de outra cor, né? Mas, enfim, um triângulo qualquer. Vou chamar esse triângulo aqui de triângulo A, B, C. E essa reta aqui de reta T, tudo bem? Então, aqui a gente já tá numa ideia aí de um exemplo. Eu tenho que, necessariamente, nesse caso, que, né, enfim, tô garantindo que existe uma simetria. Então, eu vou falar, olha, essa medida aqui é a mesma que essa, e aqui eu tenho um ângulo reto. Essa medida aqui, automaticamente, vai ter a mesma que essa. A gente tem um triângulo isósceles, certo? O que eu consigo tirar de informação dessa imagem, né? Para analisar, eu sei que a reflexão em relação à reta T do ponto B levou no ponto C. Ou vice-versa, né? Um ponto é levado no outro, né? Então, vai depender do que você considera como inicial. Então, considerei o B elevado no C, mas o C também é levado no A, né? Então, aqui eu tenho essa correspondência. Se eu chamar aqui esse ponto de ponto M, nós sabemos necessariamente, então, que BC... que BM vai medir o mesmo que MC, então, ele vai ser o ponto médio. Nós sabemos que se existe uma simetria, necessariamente, BC é perpendicular à reta T. Então, os pontos correspondentes formam 90 graus com o eixo de simetria automaticamente. Eu sei também que a reta T, ela é mediatriz de BC, né? Isso aqui vai acontecer. Mas, se te perguntasse, por exemplo, quais são esses pontos que serão invariantes, né? Então, os pontos que não se alteram de lugar. Note que o ponto A e o ponto M são pontos invariantes. Então, A e M, pontos invariantes. Pensa na palavra invariantes, a negação de variar, né? Então, não varia. Pontos invariantes. Pois o A pertence a T e M pertence a T. Ou seja, esses dois pontos estão no nosso eixo de simetria. Automaticamente, eles são pontos invariantes, eles não vão se alterar de lugar, certo? Vão permanecer aqui no mesmo lugar. Então, aqui, inclusive, essa reta T, dado que é um triângulo isósceles, né, ela é chamada de eixo de simetria do triângulo, né? Então, de modo que se eu dobrar aqui, esses pontos, eles vão coincidir, o B com o C, e o A e o M vão permanecer no mesmo lugar, né? Porque eles pertencem ao eixo de simetria. E aí, curtiram? Bastante coisa, né? Enfim, bastante informação, bastante definição. Quero lembrá-los aí que agora o próximo passo é ver vídeos sobre construção dessa reflexão. Então, eu tenho aqui que é a reflexão em relação à reta de um segmento, dá uma olhada, enfim, vai ser importante. Legal? Beleza, gente. Qualquer dúvida, então, comenta, se inscreve aí no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?